para falarmos acerca da prescrição, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esse fenômeno jurídico da prescrição é um fenômeno temporal. Ele tem relação com o passar do tempo. E o passar do tempo para o direito, para a ordem jurídica, ele pode implicar tanto na aquisição de direitos, quanto também na perda de direitos. E isso decorre da nossa condição humana, pelo fato de termos um tempo de vida limitado. O legislador entendeu por bem, considerando essas e outras vicissitudes, né, o fato de que o passar do tempo pode trazer a aquisição de direitos, como também pode trazer a perda de direitos. E a prescrição, ela tem um detalhe interessante. Do ponto de vista geral, ela é um fenômeno que se manifesta com o decurso do tempo. Então, toda vez que você observa o decurso do tempo, eu digo isso de uma maneira abstrata, você, do ponto de vista jurídico, poderá estar observando a prescrição. A prescrição ela pode ser aquisitiva, pode ser extintiva. Ela pode também ser meio de defesa e pode ser empregado no decorrer do processo. Tá certo? Então, como é que nós colocamos a prescrição do ponto de vista aquisitivo? Bom, nós temos aqui a imputação da idade como sendo um reflexo desse fenômeno. Porque aos 18 anos de idade você passa a ser sujeito de direitos. Então, você adquire... Aliás, aos 18 anos você adquire a capacidade de fato. Então, a aquisição da capacidade de fato é uma aquisição de direitos. E até então você só tem capacidade de direitos. Você somente pode exercer direitos. Mas não pode produzir fatos jurídicos. Os fatos jurídicos são produzidos a partir do momento em que você completa 18 anos de idade, né? Isso é a regra geral do Código Civil. Mas, por exemplo, se você quiser se habilitar para se tornar um corretor de seguros, a legislação específica que trata da regulação do contrato de seguro prevê que somente aos 21 anos de idade você terá condições, será declarado capaz de assumir as obrigações decorrentes da atividade do corretor de seguros. Se você quiser se candidatar ao Senado ou à presidência da República, você tem que aguardar até aos 35 anos de idade. É a idade prevista em lei, pela qual você adquire a capacidade de candidatar-se a cargo eletivo para o Senado Federal ou para a presidência da República. Então, aí você tem situações que eu acabei de pensar, pelas quais você adquire direitos. Tem um outro fenômeno também muito conhecido, vocês vão estudar isso mais adiante no direito civil, que é o fenômeno da uso capião. A uso capião é uma forma de aquisição originária do direito de propriedade e que se dá através da verificação da prescrição aquisitiva. Ou seja, a doutrina diz que a uso capião é uma forma de prescrição aquisitiva, e o é, porque preenchidos os requisitos lá dos artigos 1238, 1240, 1242 do Código Civil, você poderá pleitear em juízo o reconhecimento de que aquela área de terra que você está ocupando e destinando a ela finalidade social ou econômica, lhe pertence. E aí você ingressa com a ação para reconhecer em seu favor, em seu proveito, o direito à propriedade daquele bem. É uma forma de prescrição aquisitiva. Mas, a grosso modo, todas as vezes que nós falamos em prescrição, a primeira ideia que nos vem à mente é uma ideia de extinção de direito. E isso decorre muito pelo fato de que o nosso legislador ocupou-se de forma expressiva a regular aquilo que ele chama de fenômenos extintivos de direito que se dão pelo decurso do tempo. Então, a prescrição extintiva, ela tem previsão no nosso Código Civil, lá no artigo 205, tá certo? E você tem algumas situações que também o legislador ocupou-se de pontuar e que tem a ver com a suspensão da prescrição. Então, regra geral, o decurso do tempo, ele implica na prescrição, seja para adquirir ou para extinguir direitos. Mas o legislador cuidou de também identificar fenômenos dentro da ordem jurídica que podem suspender o decurso desse tempo. Essa suspensão é uma suspensão ficta, né? E o que é uma suspensão ficta? Ou uma suspensão fruto de uma ficção jurídica? A ficção jurídica é uma expressão que você utiliza para dizer que determinado fato que não é verídico tem veracidade. Então, a pergunta que eu faço é muito simples a vocês. É possível você parar o tempo? Você não tem como parar o tempo. O tempo flui normalmente. Porém, juridicamente, cria-se uma ficção pela qual determinados fatos, se verificados, vão interromper, vão suspender
o decurso do tempo. E nesse ponto o legislador criou, então, essa estrutura de causas suspensivas e interruptivas da prescrição e que nós analisaremos no decorrer dessa apresentação de hoje. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, o que eu trago para vocês aqui é o conceito do que vem ser prescrição, a sua natureza jurídica, que é de fenômeno jurídico natural ordinário. E por que a prescrição é um fenômeno jurídico natural ordinário? Porque o decurso do tempo é um fato natural. E esse fato tem relevância para o direito, na medida em que, como eu disse a vocês, tanto permite a aquisição quanto a extinção de direitos. E também, em termos processuais, permite a apresentação de defesa. Então, é um fenômeno natural, ordinário, porque o decurso do tempo flui para frente, normalmente, né? Salvo se surgir alguma outra teoria no campo da física, né, teórica, de que o tempo flui para outros lugares, né, mas na terceira dimensão ele só vai para frente. Então, nesse caso, você tem esse fenômeno natural ordinário. Muito bem. Nosso próximo slide, vamos tratar aqui da prescrição ordinária, né, ou prescrição comum. Diz o artigo 205 do Código Civil que a prescrição, ela, regra geral, ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O que o legislador está dizendo aqui no artigo 205? Que a prescrição comum ou ordinária é de 10 anos. E ela é de 10 anos quando a legislação não tiver previsão expressa de prazo diverso. Então, regra geral, a prescrição ela ocorre em até 10 anos. Pode acontecer em prazo menor? Pode, desde que a lei tenha fixado. E a lei o faz? Sim, em muitas ocasiões, o legislador estipula prazos prescricionais para determinados fatos jurídicos que ele entenda devam ter um limite no tempo. Tá certo? Então, quando você verificar que um determinado fato jurídico não tem uma prescrição definida em lei, você há de aplicar o prazo de 10 anos. Tudo bem? Muito bem. Nós temos aqui caso de prescrição especial, mas nesse caso a legislação estipula prazos exíguos, como acontece no artigo 206, parágrafos 1º ao 5º, depois a gente vai fazer a leitura aqui, tá? E ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, de acordo com o que prevê a redação do artigo 193 do Código Civil. Eu vou aqui rapidamente colocar o Código Civil no site do Planalto. Na minha opinião, é o site que melhor tem alimentado a atualização das normas brasileiras. E vou centrar no artigo 205 e 206, que trata da matéria de hoje, né? Só um segundo, por favor. Muito bem. Voltando aqui, já separei aqui o material. Vamos voltar aqui para o nosso slide, né? Bom. E quais são os casos que o legislador considera como sendo impassíveis de prescrever? Quais são os direitos que não são passíveis de ter apontado contra si o fenômeno da prescrição? Os fatos que o legislador entendeu que não podem se submeter ao decurso do tempo. Primeiro deles, os direitos de personalidade. Segundo, o reconhecimento da filiação, o direito à pensão alimentícia, a condição de ser casado, tá certo? Os bens públicos, eles constituem um acervo de direitos que também são impassíveis de prescrição. O direito do condômino, dividir a coisa comum, também é considerado um direito imprescritível. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu não sei se algum de vocês, dentre os senhores aqui, já participou de alguma ação de inventário, mas acontece muitas vezes de, num processo de inventário, um ou dois, ou uma pequena parte dos herdeiros não ter concordância com a maioria com relação à destinação que dará dos bens ou do bem que está sendo inventariado, que estão sendo inventariados. Nessas situações de impasse, existe uma medida judicial chamada ação de desconstituição de condomínio, cuja finalidade nada mais é do que fazer com que esta minoria
de herdeiros que não estão de acordo com o entendimento da maioria seja afastada, ainda que de forma ficta, da gestão do interesse desses bens para que o interesse da maioria prevaleça. Nesse caso, não há um prazo prescricional para que você ajuize essa ação. Não há um prazo previsto em lei. Porque todas as questões que envolvem direito sucessório, nesse caso em específico, da ação de desconstrução de condomínio, ela é considerada um prazo imprescritível. Tá certo? Muito bem. Prosseguindo. Outro fato também que não é considerado prescritível é a ação para anular inscrição de nome empresarial feito com violação de lei ou contrato. Pode acontecer de uma determinada empresa atuar no mercado utilizando o nome de uma outra empresa. Por exemplo, eu montei uma empresa chamada Coca-Cola. A marca Coca-Cola já existe, ela pertence a uma corporação. Se porventura eu vi a utilizar o nome de Coca-Cola para um outro empreendimento, este nome que já tem registro e pertence a um determinado grupo empresarial, poderá ser objeto de uma ação a qualquer tempo para que eu deixe de usar o nome Coca-Cola nos negócios que eu decidi fomentar, ainda que não seja no campo de refrigerantes, seja, sei lá, sapatos, vestuário, de um modo geral, peças para carro, né? Se eu quiser empregar esse nome, não poderei, porque ele já pertence a um outro grupo empresarial e provavelmente a qualquer tempo poderei estar sujeito a uma ação para retirar, né, deixar de fazer uso dessa marca. Tudo bem? Outra coisa, as exceções de nulidade previstas no artigo 1860, parágrafo único. O que diz o artigo 1860, parágrafo único? Vou procurar aqui. Artigo 1860. 1860, parágrafo único. Diz o artigo 1860 que, além dos incapazes, não podem testar, ou seja, fazer testamento, os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. E aí o parágrafo único diz, né, podem testar os maiores de 16 anos. Aqui eu tenho também uma situação em que o legislador permite que o relativamente incapaz, no caso o maior de 16 anos, possa fazer testamento. Tá? Nesse caso, a ação que visa anular esse ato realizado pelo adolescente, ela é considerada uma ação que não tem prazo para ser proposta, tá? É o que está dizendo aí esse nosso exemplo. Avançando. Aqui também no artigo 197 a 199, nós temos aqui outros fatos que não permitem o curso da prescrição, ou como nós costumamos dizer em direito civil, prazos nos quais a prescrição não corre, né? E em que situações a prescrição não corre, né? Esse prazo não flui. Quando na sociedade conjugal, né, os cônjuges estão casados, então na constância do casamento, os fatos referentes a aquilo que consta do casamento, o prazo não flui. Por exemplo, no artigo 550 do Código Civil, eu já citei esse artigo aqui certa vez, né? Esse artigo trata do quê? Deixa eu voltar novamente aqui o slide. O que o artigo 550 traz do Código Civil? A possibilidade de revogação da doação feita pelo cônjuge adúltero ao cúmplice, né? O sujeito é casado, acabou se envolvendo numa relação com terceira pessoa, começou a destinar os recursos da família para a satisfação dessa pessoa com quem ele mantém uma relação adúltera, e a esposa ou o esposo descobriram esse fato. Enquanto a sociedade conjugal estiver mantida, não flui prazo prescricional para que o cônjuge ajuize uma ação de anulação dessas doações para reaver aquilo que deixou de ser destinado para a sociedade conjugal e que foi destinado para essa relação adúltera. Tá certo? Agora, se a sociedade conjugal se desfizer, o prazo para anular
essas doações feitas à pessoa em relação de adultério, é de 2 anos. Então, o que eu quero explicar para vocês aqui? O prazo, enquanto o casal estiver casado, não flui. Então, eu posso entrar, enquanto eu for casado, eu posso entrar com ação anulatória dos bens que o outro cônjuge doou para o amante ao tempo que eu quiser. Agora, se a sociedade conjugal se desfizer, esse prazo passa a ser de 2 anos. Tá claro isso aí para vocês? Muito bem. Enquanto perdurar o poder familiar, o prazo prescricional também não flui. Isso quer dizer que, se porventura, na minha casa, meu pai resolveu doar para o meu irmão mais velho, né, que já está com 18 anos de idade, e eu tenho 10, por exemplo, um determinado bem, e eu já tenho algum grau de discernimento, e percebo que essa doação ela é indevida, nós chamamos de doação inoficiosa, que é aquela doação que o pai faz para um dos filhos apenas e não contempla os demais, até que eu complete 18 anos de idade, esse prazo para que eu possa ajuizar uma ação para anular essa doação que meu pai fez para o irmão mais velho, ele não corre. Por quê? Por 2 motivos. Um, porque eu sou menor, daqui a pouco a gente vai ver aqui que os prazos não correm contra menores, né, menor de idade. E segundo, porque enquanto eu estiver ainda sobre os auspícios do exercício do poder familiar exercido pelo meu pai ou pela minha mãe, ou por ambos, esse prazo também não corre. E a presunção é de que até os 18 anos de idade eu vivo sob esses auspícios, né, do poder familiar. Após isso, em virtude do alcance da maioridade, eu deixo de responder, em tese, né, às determinações e mandos do pai e ou da mãe. Muito bem. A mesma coisa também acontece entre tutelados e curatelados, enquanto perdurar a tutela ou curatela. Sabemos que a tutela e curatela são circunstâncias específicas pelas quais uma determinada pessoa responderá, né, em proveito de outra, dada uma circunstância, uma incapacidade transitória, uma incapacidade parcial, maioridade, né, que são situações que autorizam o poder público a reconhecer que uma pessoa será responsável pela outra, dada certa circunstância, né? Enquanto perdurar as causas que levam à tutela e à curatela, o prazo prescricional também não corre. E se, porventura, o tutor ou o curador praticar atos desviando a finalidade da tutela e da curatela, o curatelado ou o tutelado, enquanto perdurar essa relação de curatela e tutela, o prazo não correrá. Mas se ela deixar de existir, aí sim começa a correr o prazo para anular atos praticados pelo tutor ou curador, de acordo com o artigo 178 do Código Civil, é de 2 anos, e para poder tomar alguma medida judicial no intuito de anular, né, o ato que porventura tenha sido praticado em desacordo ou dissonância com aquilo que levou o sujeito a ser a ser representado por tutor ou curador, né? Contra os incapazes de que trata o artigo 3º do Código Civil também não corre a prescrição. Os ausentes do país por força de serviço público, né, em favor da União, dos estados e dos municípios, também o prazo prescricional não corre. Então, por exemplo, eu viajei a serviço do poder, fui trabalhar na Embaixada do Brasil no exterior. E eu tenho um terreno que está aqui no Brasil, o terreno foi invadido. Enquanto eu estiver no exterior, não corre contra mim o prazo prescricional. Isso vale para a questão do uso capião. E se o cidadão vier dizer que já está há mais de 10 anos lá, eu vou poder opor a minha defesa alegando que esse prazo não flui contra mim, porque enquanto ele esteve ocupando lá, eu estava fora do país, não tinha como ter conhecimento de que esse meu terreno havia sido invadido. Então, só para dar um exemplo de por que não corre o prazo prescricional contra essas pessoas, né? Por 2 condições. Uma, porque estão a serviço do poder público, estão a bem do serviço público. E segundo, porque se encontram fora do país, razão pela qual, nesse caso específico, parte da presunção de que eles não têm conhecimento do que lhes ocorre em território brasileiro. Tá? Letra F. Contra aqueles que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Preste atenção. Não basta que eu esteja servindo o Exército, Marinha ou Aeronáutica. É necessário que eu esteja em serviço militar durante período de guerra. Aí o prazo não vai correr também, né? Outra questão também. Se pender condição suspensiva. Aqui existe uma figura chamada prescrição convencional. O que é a prescrição convencional? É um acordo que eu posso celebrar com outra parte para estabelecer um prazo prescricional para determinada situação. Por exemplo, eu vendo uma casa, né, e dou um prazo de 2 anos para a pessoa
me informar se quer ou não ficar com a casa. Né? Durante esses 2 anos, esse prazo não corre. Né? Ela tem 2 anos para me dizer se pretende ou não ficar com a casa. Passados 2 anos, se ela se mantiver em silêncio, aí sim passa a correr prazo para que aquela venda que eu fiz àquela pessoa seja considerada confirmada. Então, a condição suspensiva é você submeter, né, determinado fato a um evento futuro, né, até que ele venha a ocorrer. Seja um evento certo, seja um evento incerto. Se for um evento certo, você estabelece um prazo, né, pelo qual os efeitos daquele acordo não produzirão efeitos, né? E no outro caso, você estabelece um evento futuro incerto, aprovação de concurso público, sorteio da loteria, coisa que o valha. Tá? Muito bem. Enquanto o prazo não está vencido, não há também prescrição. Né? E por último, se pender a ação de evicção. Aí eu vou remeter vocês para os artigos 447 a 457 do Código Civil, que trata do que vem ser evicção. Eu vou aqui explicar em breves linhas, porque vocês vão estudar isso com mais profundidade quando estudarem direito civil a partir dos contratos. Mas a evicção é um fenômeno jurídico pelo qual uma pessoa, né, que recebeu ou adquiriu determinado bem de forma indevida pode vir perder esse bem se o seu verdadeiro titular vir a reclamar. Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que funciona a evicção na prática. Eu tive um aluno, isso é verdade, tá? Eu tive um aluno que me comentou uma situação que era o típico caso de evicção. Ele tinha um carro e ele levou esse carro para fazer o serviço numa funilaria. Ele ia fazer um conserto, uma parte do carro que estava amassada, e além do reparo dessa parte do carro, a pintura. E aí o funileiro pediu um prazo de 1 semana para entregar o carro pronto. Passada essa 1 semana, esse meu aluno foi até a oficina receber o carro, né, de volta. Quando chegou lá, para surpresa dele, o carro não estava mais lá. E aí ele perguntou para o dono da oficina o que havia acontecido com o carro. Se ele tinha mandado o carro para o posto para lavar, coisa que vale. E o que o dono da oficina respondeu? Não, eu estava precisando de um dinheiro, e aí teu carro estava aqui na oficina, eu resolvi vender o teu carro para poder pagar uma conta que estava pendente e tal. Assim, na cara dura. Aí o que o meu aluno teve que fazer? Ele teve que entrar com uma ação judicial de busca e apreensão do veículo dele, que estava em mão de terceiro sem autorização, vendido indevidamente. E aí, dentro dessa circunstância em que ele entrou com ação contra quem estava na posse do veículo, por força da venda feita pelo dono da oficina, aconteceu a evicção. Então, o sujeito que comprou esse carro, tenha sido na boa-fé ou na má-fé, ele é obrigado a devolver esse bem para o seu legítimo proprietário. E depois ele tem direito de regresso contra a pessoa que vendeu para ele o bem, indevidamente. Então, esse fenômeno pelo qual eu consigo reaver o bem que me pertence na mão de quem quer que injustamente detenha um bem que me pertence, nós chamamos de evicção. E a evicção nada mais é do que a aplicação prática do que dispõe o artigo 1228 do Código Civil, quando diz que a propriedade confere ao proprietário, né, os direitos de uso, gozo, disposição e o de restituição. A evicção nada mais é do que a manifestação do direito de restituição. Quer dizer, se o bem que está em meu poder, o bem que me pertence, está indevidamente em poder de terceiro, eu posso, então, exercer o meu direito de restituição e exigir que o bem me seja restituído. Em desfavor de quem quer que esteja com esse bem, vai operar o que nós chamamos de efeito da evicção. E aí, se vocês quiserem fazer uma leitura do que vem ser evicção, você pode fazer a leitura desses artigos 447 a 400... Ah, perdão, gente, eu errei. Não é o 447, tá? Me desculpe. É o 547 ao 500... Professor, eu acho que o senhor já tinha acertado. Era esse mesmo, 447. Da evicção? Isso. Então é isso mesmo. Desculpe, começou a ver aqui os outros artigos, porque o que acontece, gente, a evicção, ela acaba mexendo com os direitos reais. E lá nos direitos reais, quando você vai falar do direito de manutenção de posse, né, preservação da propriedade,
eu acabo, não misturando, mas é que eu acabo encontrando identidade material entre esses dois institutos, né? Entre o instituto que diz respeito à defesa da propriedade e da posse e a evicção, que nada mais é também do que, efetivamente, uma forma de você defender aquilo que é seu, tá? Então, me perdoe aí o lapso, artigos 447 a 457 do Código Civil, que tratam da evicção. Muito bem. Avançando. Aqui nós temos os artigos 202, 203 e 204, as causas de interrupção da prescrição. E aqui, gente, eu preciso fazer necessariamente um aviso a vocês, que é, todas as vezes que você se deparar com suspensão de prazo, o que vai acontecer na prática? Se o prazo está fluindo, ele para de fluir. E quando ele retomar, ele retorna exatamente no momento em que ele parou. Então, se fluiu o prazo de 10 dias, fluiu 5, suspendeu o prazo, quando o prazo retornar, ele retorna desse 5º dia em diante. Tá certo? Isso chama-se suspensão. Então, quando você fala em suspender o prazo, significa dizer que ele vai contar até um certo ponto e daquele ponto em diante não conta mais. Tá? Isso vale para direito civil, vale para processo civil, suspensão de prazo. Agora, interrupção, preste bem atenção, ele volta a contar do início. Então, quando o prazo interrompe, ele volta para o início. Tá? Essa é a diferença entre suspensão e interrupção. Suspender, o prazo para de contar e, ao retornar, volta do ponto em que parou. A interrupção, ele volta para o começo. Ficou claro? Muito bem. A interrupção da prescrição, ela acontece, né, por despacho do juiz, ainda que incompetente, determinando a citação da parte a ser demandada no processo. Tá certo? Se você, obviamente, ingressar com a ação no tempo e no prazo pré-estabelecido. Uma vez eu passei por uma situação inusitada. Eu fui procurado por uma senhora que havia ficado viúva, estava há quase um ano, né? Faltava acho que 3 ou 4 dias para ela completar o tempo que ela ficou viúva, né? Coisa que o ano, né? O aniversário. Certo? Se bem que a gente não comemora aniversário de viuvez, né? Mas o fato é que essa senhora me procurou, já estava quase um ano viúva. E o que aconteceu? Ela era casada com um cidadão que trabalhava numa empresa e ele foi, assim, ele havia feito, ao tempo que trabalhava na empresa, um contrato seguro de vida em grupo, que era o benefício que a empresa dava, então ela descontava R$5 do salário dele para compor um fundo, e esse seguro previa pagamento por incapacidade laborativa e por morte. Então, o que aconteceu? Passados 2 anos que ele estava contribuindo por esse seguro de vida em grupo, ele foi acometido de um AVC e esse AVC o levou a uma incapacidade temporária. Que incapacidade foi essa? Ele perdeu o movimento dos membros, a capacidade de fala, né? Ficou assim no estado semi-vegetativo. E desse acometimento desse AVC, ele acabou indo a óbito, né? E aí essa senhora nos procurou porque ela tinha esse seguro que ela queria saber se podia receber ou não. E aí eu fiz os meus cálculos e cheguei à seguinte conclusão. O prazo prescricional para você comunicar à seguradora da ocorrência do sinistro é de 1 ano. Então, se você tem um seguro do seu carro, sofreu um aborroamento, né? Seu carro foi danificado e você tem um seguro, você tem um prazo de 1 ano para comunicar à seguradora daquele fato, a partir da data em que aconteceu o sinistro. Se você não fizer isso em 1 ano, você não pode mais acionar a seguradora. Então, o que aconteceu? O titular do seguro havia se tornado absolutamente incapaz, ainda que por causa transitória, por conta do AVC. E aí, posteriormente, ele não conseguiu superar esse quadro deficitário de saúde e veio a óbito. A partir daquele momento, o que era para ter sido pago a título de seguro por incapacidade laborativa passou a ser considerado como seguro por morte. E aí o titular do direito não é mais o titular que estipulou o seguro, passa a ser o terceiro beneficiário, que da hipótese era a viúva. Então a viúva tinha, da data do óbito do marido até 1 ano, o prazo para poder reclamar na justiça, ou reclamar da seguradora, o pagamento do seguro. E aí o que eu fiz? Imediatamente, para evitar a prescrição, ingressei com uma ação de cobrança do seguro em juízo e pedi que a juíza imediatamente mandasse citar a seguradora
para evitar que houvesse a prescrição ao direito daquela viúva em receber o seguro por morte do seu falecido marido. Tá certo? Essa é uma hipótese em que a prescrição ela interrompe. Então, a partir do momento que eu ajuizei a ação, interrompeu o prazo prescricional. E aí, pasmem, né? A citação saiu um dia antes da data do aniversário do óbito do falecido marido dela. Complicado, né? Mas nós conseguimos. Bom, por pouco, 24 horas essa senhora teria perdido essa cobertura securitária. Não era muita coisa, mas para quem nada tem, o pouco é muito, né? Muito bem. Outra hipótese de interrupção de prescrição é a figura do protesto, tá? Gente, o que é o protesto? Não é aquele protesto que você vai lá no cartório e registra, não. Existe uma medida judicial chamada protesto, que você entra com o pedido em juízo para interromper a prescrição. Invariavelmente, essas hipóteses que você protesta em juízo, ela se presta para interromper a prescrição porque você ainda não tem elementos suficientes para entrar com a ação, está aguardando uma decisão judicial, está aguardando a realização de uma perícia para poder, então, formar um conjunto probatório e poder entrar com uma ação em juízo. Um amigo meu, certa vez, estava aguardando o resultado de uma perícia para poder processar uma determinada pessoa pelo fato danoso causado a si, né? Então, o que acontece? Como demorou demais para a perícia ser concluída, o que nós entendemos razoável fazer e foi feito? Nós entramos com um pedido de protesto em juízo, né, para que o juízo interrompesse a prescrição daquela ação contra a pessoa contra quem nós moveríamos a ação. Exatamente por quê? Porque nós estávamos aguardando o resultado pericial, ao qual nós tínhamos convicção de que seria favorável ao meu amigo. E aí, de posse, né, desse pedido de interrupção da prescrição, feito pelo protesto judicial, o juiz acatou o nosso pedido e determinou, então, naquele momento, que o prazo prescricional, naquele caso, fosse interrompido. Ou seja, ele voltou a contar do zero novamente a partir do momento que eu entrei com o protesto em juízo. Tá? Aí sim, na letra C, protesto da cambial. O que é a cambial? É um título de crédito. Pode ser uma nota promissória, pode ser uma duplicata, né? Pode ser um warrant, que são títulos de crédito. Então, esses documentos, eles têm prescrição. Para que você, que são de 3 anos. Para que você evite que eles prescrevam, o que você faz? Você protesta esses títulos em cartório. Aí sim, no momento que você faz o protesto, o prazo prescricional começa a contar da data em que você efetuou o protesto em cartório daquele título. Professor, eu tenho uma nota promissória, eu tenho uma duplicata aqui, que ela está para prescrever. O prazo é de 3 anos, e ela está com quase 3 anos. O que eu faço, então, para ganhar mais tempo para poder receber essa dívida? Bom, quando tiver para completar o aniversário, você protesta e o prazo passa a contar do zero. Então, ao invés do título prescrever em 3 anos, ele prescreverá na prática em 6. Tá certo? Muito bem. Também interrompe a prescrição a apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Vou explicar. Pode acontecer do cidadão ter se endividado em vida, ter falecido e ter deixado a dívida para os herdeiros. Tá certo? Se ele deixou bens passíveis de serem passíveis de satisfazer a dívida que ele deixou, os herdeiros com certeza vão fazer o inventário. Mas se fizer o inventário, eles também já assumem a obrigação de ter que responder pelo passivo deixado pelo falecido. E aí é muito comum, em casos como esse, que o credor habilite o título que ele tem, que ele assegura o direito de crédito contra o patrimônio do morto, né, nos autos da ação de inventário. Então, quando isso acontece, aí a prescrição ela interrompe. Então, é o caso de eu ter uma nota promissória para receber e o cidadão, né, faleceu. E agora eu sei que os filhos entraram com uma ação de inventário para inventariar os bens deles e fazer a partilha dos bens. Eu habilito na capa dos autos o meu título de crédito para dizer o seguinte: Excelência, se eles forem fazer o inventário desses bens e tiver bens a partilhar, eu quero que o senhor mande destacar, né, mande abandar do valor do patrimônio o valor que garanta o pagamento do meu título. E aí eu consigo satisfazer o meu direito de crédito e aí os herdeiros ficam com o que sobrar para eles. Isso é perfeitamente possível. A outra hipótese é o que nós chamamos de concurso de credores. Tá? O concurso de credor, ele acontece quando você entra com um pedido de recuperação judicial, né, da sua empresa.
Então, se você acha que não tem condição de saldar as obrigações na íntegra de seus credores, você pode propor uma ação de recuperação judicial e no momento que você ajuiza a ação de recuperação judicial, você tem que elencar quem são os seus credores. Se porventura você esquecer de alguém, né, não há problema, esse credor com certeza não vai esquecer de você e vai entrar com um pedido de habilitação de crédito no que nós chamamos de concurso de credores, que é nada mais é do que um conjunto de pessoas que têm direitos a receber junto do devedor, tá certo? Muito bem. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, professor, eu sei que é uma pergunta besta, não existe pergunta besta, tá? Deixa eu ler aqui a sua pergunta. A pessoa está devendo 6 mil da bemol e depois que morre deixa uma casa para o filho. O filho vai ter que pagar a bemol por ter herdado a casa? A rigor, se a bemol tomar conhecimento de que existe essa casa e de que o filho herdou essa casa, ela pode exigir o pagamento dessa dívida, porque esta casa teria força suficiente para pagar essa dívida. Agora, o que eu vou falar de experiência pessoal? Certa vez, uma vizinha que eu tinha veio a falecer e ela tinha uma dívida, exatamente 6 mil reais na bemol. Nós encaminhamos para a bemol, através de uma notificação, a informação de que ela havia falecido. Sabe o que a bemol fez? Cancelou a cobrança da dívida. Né? Pode acontecer, né? Do credor renunciar à dívida. Né? Não, eu acho a bemol um caso de sucesso. É uma empresa excepcional. Se eu for contar aqui as duas histórias que eu tenho da bemol, né? O pessoal diz, você está sendo garoto propaganda bemol? Não, é porque é uma empresa tradicionalíssima, que gera muito emprego, está na vanguarda de uma série de inovações na área de empreendedorismo, né? E que merece todo o nosso respeito. É uma empresa sólida, né? E, enfim, né? É verdade, o bemol, em alguns aspectos, chega a ser uma mãe. Mas vamos lá, né? Prosseguindo. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento de direito pelo devedor. Aqui, nós temos aquelas situações não contempladas objetivamente em direito e que fica a critério do julgador avaliar se trata de causa interruptiva da prescrição ou não. O que seria um ato inequívoco? Uma notificação. Uma notificação que eu faço ao devedor de uma obrigação, informando que ele descumpriu determinada regra do contrato que eu havia estabelecido com ele. Se eu puder comprovar em juízo que eu fiz essa notificação, o juiz pode considerar que, naquele momento, interrompeu o prazo prescricional. E aí ele volta a contar do zero, né, do início, novamente, para que eu possa, então, exercer, dentro do juízo ou fora do juízo, o meu direito a ver aquela obrigação satisfeita. Muito bem. Avançando. E aqui eu tenho a figura da decadência, né, que eu, conforme falei para vocês, eu vou deixar para tratar desse tema no nosso próximo encontro. Eu acredito que essa semana eu consiga já dar resultado das avaliações de vocês, tá? Vou conversar com as monitoras e eu acho que até quinta-feira essas notas devem estar aí lançadas, né? Se é que já não foram. Então, se você não tem pergunta mais a serem feitas, eu vou dar aula aqui por encerrado e aí nos encontramos na quinta-feira, se Deus quiser. Aliás, perdão, quinta-feira não. Quinta-feira eu vou participar de um evento com os professores da Universidade Católica de Santa Fé da Argentina. O evento está marcado para 1h30 da tarde, mas eu não sei que horas termina, então eu não quero dar aqui garantias de que eu estarei presente às 4 da tarde para o nosso encontro. Então, nessa hipótese, eu peço que nós façamos a transferência desse nosso encontro para a próxima terça-feira, né? Se for possível. Tudo bem? Alguma pergunta, minha gente? Se não tiverem perguntas a serem feitas, eu vou dar aula por encerrado, então. Tá certo? Tenham todos, então, uma boa aula. Aliás, uma boa tarde. Tenham todos uma boa tarde. E até o nosso próximo encontro. Boa tarde, professor.